Olá, a discussão sobre o preço da gasolina, do diesel, ela simplesmente pegou fogo no Brasil. E tudo ficou ainda mais quente depois de uma fala bem forte do presidente. Agora, a gente vai dar uma olhada de perto nos argumentos de uma fonte que bate de frente com a versão do governo sobre essa história toda. Pois essa frase aí foi o estopim de tudo. E aqui vamos destrinchar a resposta de uma fonte que diz: opa, peraí, a causa não é bem essa. Essa fonte aponta para uma direção totalmente diferente para explicar por que os preços subiram, desafiando de vez essa ameaça do presidente de botar a gente na cadeia por supostamente se aproveitar da situação. Ok, então vamos colocar as cartas na mesa para entender o cenário. Segundo a fonte que estamos analisando, a posição do presidente Lula é bem direta. Para ele, a culpa da alta dos combustíveis é de quem? De vendedores que estariam agindo de má fé, dos malandros, como foi dito, que estariam enchendo os bolsos de forma errada. E aqui está o X da questão, o ponto central do embate. De um lado, o governo aponta o dedo para os empresários, para o setor privado. Mas do outro lado, a fonte que estamos analisando vira o jogo completamente. Ela diz que o verdadeiro culpado, a causa real do problema, está na política de impostos do próprio governo. Certo. Agora vamos fundo no principal argumento dessa fonte. E olha, o foco é um só: a política de impostos do governo. Então, a jogada central do argumento é essa aqui. A fonte afirma que teve uma decisão bem específica do governo, que foi voltar a cobrar impostos sobre os combustíveis que antes tinham sido cortados. E que isso, na prática, foi o que acendeu o pavio e fez os preços subirem. A lógica apresentada é que, se o governo aumentou os impostos, ele mesmo está ganhando com a alta, o que iria contra o discurso de culpar os outros. E para tentar provar esse ponto, para reforçar essa ideia de que existe uma contradição aí, a fonte muda o foco e aponta para as ações da Petrobras. Sim, a gigante do petróleo que é controlada pelo Estado. Olha só esse número. A primeira prova que a fonte joga na mesa é essa, um aumento de 55%. E não é em qualquer coisa, é no querosene de aviação. A decisão não veio de um postinho na esquina, veio da própria Petrobras. Com esse dado em mãos, a fonte provoca: ué, se aumentar o preço da cadeia, o que a gente faz com um reajuste desse tamanho? E não para por aí. A análise traz mais um número para a conversa. Num leilão, o gás de cozinha da Petrobras foi vendido com um valor extra, um ágio, de 117%. É isso mesmo, significa que teve gente pagando mais que o dobro do preço normal. Para a fonte, isso é um sinal claro de que a demanda está muito maior que a oferta. Então, juntando esses dois aumentos que vieram da própria estatal, a fonte joga no ar essa pergunta bem direta. É uma provocação, claro, que questiona se o discurso do governo se sustenta. A ideia por trás é: se a regra é essa, ela não deveria valer para todo mundo, inclusive para os gestores públicos. Beleza. Agora a gente sai um pouco do caso específico dos combustíveis para entender a base teórica por trás de todo esse raciocínio. A discussão agora vai para um conceito maior, um conceito econômico, a inflação. E segundo essa fonte, a visão sobre inflação é, digamos, preto no branco. Não tem meio termo. Para ela, a inflação não é culpa do dono do mercado, do dono do posto, não. Ela é sempre uma consequência direta do que o governo faz. Mais especificamente, gastar demais e cobrar muito imposto. E aqui, a fonte desenha o que seria o roteiro do desastre quando se tenta controlar preços na marra. É um passo a passo que, segundo eles, é quase inevitável. Primeiro, o governo chega e proíbe o aumento de preços. Depois, o produtor não consegue pagar as contas. E o resultado final? Falta produto na prateleira. Ou seja, a tentativa de solução vira um problema ainda maior. E com tudo isso, chegamos na conclusão, na remate final da fonte. É aqui que aquela acusação inicial feita lá no começo é pega e virada de cabeça para baixo, apontando de volta para o próprio governo. A análise fecha com esse checkmate. Basicamente, a fonte pega a mesma lógica usada na declaração do presidente e questiona por que os responsáveis pelos aumentos na estatal e pela política de impostos também não seriam punidos. É uma provocação final que amarra todo o argumento e deixa essa questão no ar, para todo mundo pensar a respeito.